Queridos, nessa noite, essa palavra tão maravilhosa que Deus colocou em nosso coração, pela graça dele, eu pedi para a Ana fazer a arte, e quando a Ana fez a arte, eu falei, Ana, nem precisa pregar, só coloca a arte lá e lê o texto, está tudo certo, porque expressou tão bem aquilo que Deus tinha colocado em meu coração, e o tema da palavra é, e tudo se fez novo, isso é a nossa história. O Senhor, a Bíblia diz que nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou das trevas, nos transportou para a luz, então o Senhor fez uma obra de restauração em nossa vida, e é um processo, olha lá, saindo todo sujo, todo, sabe, ferido, machucado, carregando fardos, e com o passar do tempo Deus vai transformando, até que nós possamos realmente, sabe, permitir esse novo de Deus na nossa vida. E é um processo, irmãos. Nós não estamos prontos. Do teu lado aí tem uma pessoa que ainda é uma obra inacabada, porque a Bíblia vai dizer assim, Deus começou a boa obra em nós, e é fiel para completar. Então não está pronto ainda, nós estamos no processo, nós estamos naquela, sabe, na olaria de Deus, como as mulheres tanto viram aqui na casa do oleiro, e os homens vão vir dia 8 e 9 de maio, né? Vai ser uma bênção nos homens. Se das mulheres já foi assim, imagina dos homens, né? As mulheres são abençoadas, mas os homens são demais, não é verdade? Né? Não é, homens? Não é verdade? Mas enfim, eu creio que esse processo é maravilhoso, e eu creio, amados, que Deus realmente está trabalhando em nossas vidas. Nós estamos aqui nesse tempo, estamos sendo trabalhados pela mão do Senhor, e Deus que começou essa boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la. Quero ler o texto aqui que nós vamos ler, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, depois vamos fazer mais uma oração, e vamos ver o que Deus tem para nós, amém? 2 Coríntios 5, 17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz, penetrante, ela não volta vazia. E nós queremos nessa noite, Pai amado, estar aberto à tua palavra. Que nós possamos, a Deus amado, ser como uma boa terra. Não a terra cheia de pedregulhos, não a terra, Senhor amado, com um coração cheio de espinhos, não a terra, Senhor Deus amado, que é rasa, mas que a semente da tua palavra venha com profundidade, e que ela possa gerar em nosso coração, Pai, vida, transformação, esse processo maravilhoso, Pai, que aconteça em nós, Pai. Eu oro abençoando cada vida que está aqui, declaro que ninguém veio aqui por acaso, há uma liberação de graça do Senhor sobre esse lugar. Deus, nós já oramos por cura, mas declaramos mais uma vez, Senhor amado, esse é um ambiente de cura, vem curar os enfermos, vem trabalhar na vida de cada um, Senhor. Vem, Senhor amado, restaurar vidas, famílias, e que haja favor e graça do Senhor nesse lugar. Nós nos rendemos a Ti, te agradecemos pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Queridos, é interessante que o apóstolo Paulo está escrevendo essa segunda carta para os irmãos da igreja de Corinto. E é interessante que na primeira carta, Paulo ele aborda alguns temas que são muito importantes. Aquele povo que havia conhecido a Jesus, então tinha iniciado uma nova vida, e aqueles irmãos estavam vivendo um processo de conversão. E é interessante que quando Paulo começa a falar para ele na primeira carta, Paulo ele trata de alguns temas que são muito interessantes. Ele fala acerca ali da nova vida com Cristo, ele fala de ética, de moral, porque aquela igreja, ela precisou passar por muita mudança, irmãos. Todos nós precisamos ser trabalhados por Deus. Precisa haver mudança em nós, e a igreja de Corinto, e aquele povo de Corinto da mesma forma, porque eles haviam realmente colocado a vida deles diante do Senhor, e começou uma nova fase, mas havia muita imaturidade. Eles precisavam amadurecer, irmão. Precisamos amadurecer, precisamos crescer. Não podemos ficar parados, estagnados, mas nós precisamos realmente amadurecer. Havia naquela igreja também muito partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Sabe, havia divisão. Cada um pensava de um jeito, um era assim, outro era assado. Então Paulo começa a tratar em 1 Coríntios essas questões relacionadas também à ética, à moral. Uma igreja promíscua, uma igreja que tinha problemas, sabe, sérios na área da moralidade. Então Paulo vai tratando com eles, e lá no capítulo 13, Paulo traz o tema que para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia, que é 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor. E o amor, querido, deve ser a marca mais forte de um cristão. Sabe, o amor deve ser algo que realmente marca a nossa vida, e nós devemos marcar a vida das pessoas com amor. O cristão precisa ser conhecido por amor. Você, escuta essa palavra para você, você precisa ser uma pessoa mais amorosa. Eu não sou.
eu sou uma pessoa braba, eu sou irado, eu sou bravo, eu sou nervoso, eu sou cabeça quente, eu sou pavio curto, um dia eu ouvi um cristão falar assim, eu sou crente, mas meu braço não é. Misericórdia. A Bíblia vai dizer, arranca o braço e joga fora, porque é melhor você entrar no céu sem um braço do que ir para o inferno com os dois. Então, querido, sabe, o amor deve ser a grande marca. Então, Paulo fala sobre isso agora, quando ele escreve a segunda carta, ele começa a tratar de outros temas, como falsos mestres, santidade. Ele começa a falar sobre finanças, o pastor Luiz falou aqui sobre finanças, né? E o texto muito conhecido de Paulo, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, 7, aquele que semeia pouco, colhe pouco, né? Deus ama quem dá com alegria. Paulo começa a tratar sobre finanças também, porque é uma área importante a ser tratada na nossa vida. Não é verdade? Não, agora eu vou para o céu, não preciso mais de dinheiro. Preciso sim, irmão. E às vezes precisa sim, precisa bastante, né? Enfim, e no texto que nós acabamos de ler, Paulo fala de uma transformação que deve acontecer na vida de todo aquele que tem um encontro com Jesus. Amado, o texto vai dizer, e assim, esse ser é um condicional, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, meu amado, essa transformação, ela deve realmente, sabe, ser parte da vida de um homem que conhece a Jesus, de uma mulher que conhece a Jesus. Então o texto vai apresentando esse ponto tão importante, porque a transformação é a base da vida cristã. A transformação é a base da vida cristã, e ela é parte de um processo contínuo. Sabe, um processo que, quando o crente conhece a Jesus, ele entra nesse processo, e ele vai passando até o final. A Bíblia vai dizer assim, que nós estamos nesse corpo ainda que não é um corpo glorificado. A Bíblia vai dizer assim, e há uma expectativa na criação, que almeja ser revestido de incorruptibilidade. Esse corpo é corruptível. Então esse processo que nós entramos, quando nós aceitamos a Jesus, quando conhecemos a Jesus, quando nos entregamos a Jesus, é um processo que precisa acontecer na sua vida, irmão, e na minha e na nossa. Nós precisamos passar por isso, e a cada dia nós vamos sendo transformados. Por isso que você tem uns lapsos assim, parece que, né, o velho homem quer sair, né, e que às vezes, o velho homem quer de repente, pera aí, é porque você está num processo. Porque você está sendo transformado dia após dia. E a cada novo dia na sua vida, tudo se faz novo. A Bíblia vai dizer assim, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas são renovadas a cada manhã. A cada manhã Deus renova a misericórdia dele sobre a sua vida. Por isso, nesta noite, eu quero tratar desse tema tão importante, que deve ser parte da nossa história, que é essa transformação, esse tema que é tão importante, que todo cristão precisa viver. Porque às vezes, deixa eu falar para você, às vezes, nós temos experiências assim, tão maravilhosas, nossa, experiências tão tremendas. Eu fui na casa do oleiro, meu Deus, e foi uma bênção. Eu fui no encontro com Deus e foi maravilhoso. Eu fui no monte orar e foi uma bênção. Eu fiz uma campanha, eu fui numa conferência, sei lá o que, e foi tão bênção. E às vezes, amado, nós temos essas experiências que são boas, são tremendas, são maravilhosas, mas ficamos impactados. E nessas experiências nós somos quebrantados, restaurados, curados, libertos de trauma, de grilhões, enfim. Mas só que tem uma coisa, a gente deve seguir em frente. Nós não podemos parar. A gente tem que continuar em frente. A gente não pode ficar preso. Pai, pastor, foi uma bênção. Quando eu me converti em 88, aquilo sim que era tempo. Eu queria ficar naquele tempo, porque era uma bênção. Eu me converti naquela igrejinha, pastor, naquela igrejinha. Parece que Deus vinha me visitava, era uma bênção, aleluia. Pastor, naquela época, irmão, foi uma experiência maravilhosa. Mas tu não pode ficar preso. Você não pode ficar preso ao passado, por mais que esse passado tenha sido tão glorioso, ou talvez tão amargo. Não, pastor, eu estou muito traumatizado, porque eu fui traído, porque eu fui, humilhado, porque eu me decepcionei com alguém, com uma pessoa e tal, então acabou a minha vida. Não, irmão, segue em frente. Deus sempre vai ter algo melhor para nós. Deus tem sempre algo mais para nós. Nós não podemos ficar presos ao passado, por mais difícil que foi, por mais maravilhoso. Foi o que aconteceu com Pedro, com Tiago e João. Lembra do Pedro, Tiago e João? Não no barquinho, que no barquinho foi uma história bacana. Mas Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 3 e versículo 4. Vai dizer o seguinte: e Jesus
Isso, 3 e 4. Mateus 17, 3 e 4. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Pode seguir, Júlia. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Só até aí. Irmãos, é interessante que pensa comigo. Pedro, Tiago, João estão com Jesus lá e de repente, amado, sabe, imagina você orar no monte com Jesus. Quem aqui já foi orar no monte? É uma bênção, né? Acende a graminha e aquela coisa maravilhosa. Mas está o Pedro e o Tiago João orando com Jesus lá, está uma bênção. Daqui a pouco, irmãos, o negócio fica melhor ainda, porque aparece Moisés. Uau, apareceu Moisés. Cara, o cara que escreveu o Pentateuco, o Antigo Testamento, o livro de Jó, Moisés que abriu o Mar Vermelho. Cara, Moisés está aqui. Acho que o João e o Pedro e o Tiago ficaram muito doidos. Meu Deus do céu, olha lá, Jesus e Moisés. E ali eu digo que Moisés pisou na terra prometida, porque Deus falou para ele que ele não ia entrar por conta do pecado. Ele viu de longe, mas ali Deus deu a oportunidade de Moisés pisar ali, né? Moisés está ali. E depois de Moisés aparece Elias. Meu Deus, Elias aparece. O profeta do fogo, do Monte Carmelo, que faz descer fogo do céu e detona com os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo. E daí o Pedro fica doido. Meu Deus, é agora, é aqui. Que isso, aleluia. E Pedro já pega um paninho e começa a cantar, né? Se ele fosse no ministério de dança, né? Já ia começar a dançar lá, né? Enfim, ou se ele fosse, sei lá. Mas Pedro fica muito animadão. Você não ficaria? Está Jesus lá, está Moisés, está Elias. Pedro fica aleluiado e Pedro fala o seguinte: Jesus, deixa eu fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, vamos ficar por aqui. Descer para quê? Que lugar melhor que esse? Que lugar melhor do que um lugar com Jesus, com Moisés, com Elias? Eu vou morar nesse lugar. E o versículo 5 vai dizer o seguinte: então, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis que vindo da nuvem, uma voz dizia: esse é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Querido, Deus não permitiu que aquele episódio tão maravilhoso, não foi maravilhoso, irmão? Vai dizer que não foi. Deus não permitiu que aquele episódio tão maravilhoso fosse o fim do ministério de Jesus. Porque, querido, Jesus ainda não tinha consumado a sua obra. Jesus não tinha ainda, morrido na cruz por amor a nós. A obra da redenção não estava pronta e completa ainda. O homem não estava salvo ainda. Mas, cara, naquela empolgação, eu quero ficar aqui. Meu Deus, isso sim, aleluia. Mas Deus fala: ei, escuta a voz do meu filho. E nessa noite o Senhor fala para você: escuta o que Deus está falando com você. Amado, aquele homem estava tomado de tanta, uma graça, uma alegria, ele estava experimentando algo sobrenatural. Mas ele não podia parar ali, irmão. Tem gente que parou na vida cristã num momento. Aquela época sim. Aquele tempo. Aquela igrejinha. Aquele pastor. Ei! Amado, siga em frente. Deus não permitiu que aquele episódio tão maravilhoso fosse o fim do ministério de Jesus. Deus não permitiu, que aquele momento tremendo fosse o fim. Por quê? Porque Deus tem mais, irmão. A obra de Deus é contínua, não dá para parar. Fala para o irmão que está do teu lado, não dá para parar, querido. Não dá para você ficar parado. Fala para ele: olha, Deus tem coisa a fazer. Deus não permitiu, amado. Que a arca estivesse por aí, sabe por quê? Se a arca estivesse por aí, a arca de Noé, o povo ia abrir uma igrejinha, church, arca, não sei das quantas, ia fazer um cultinho lá e esperar um outro dilúvio, porque o homem é apegado às coisas. Não, essa é a arca de Noé, isso aqui nós já fizemos o teste de carbono 14, é a arca de Noé. Deus falou: não, vamos eliminar esse negócio, porque senão esse povo vai começar a ficar preso nesses negócios aí do passado. Deus não permitiu que a arca da aliança, as tábuas da lei, o cálice da santa ceia, a vara de Arão ficasse por aí, porque senão corríamos o risco de estar preso a essas coisas. Só o Indiana Jones que foi atrás do cálice lá de Jesus lá, né? Naquele filme lá, a galera antiga que lembra, os novos nem sabem o que é isso, né? Mas, amado, esses objetos foram bênção. Mas não faz sentido para hoje. Pastor, a arca de Noé, não faz sentido para hoje.
Ai, pastor, mas as tábuas da lei, hoje não faz sentido, irmão. Não, pastor, nós fizemos uma reunião aqui, nós vamos cantar só hino do cantor cristão, porque foi uma bênção. Eu sabia de cor, meu amado, do 1 ao 500 e tantos, eu sabia tudo do hino do cantor, antífona. Ao nosso Pai do céu, tributa lábio meu. Quer o 2? Vai no teu, quer o 9? Santo, 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 Deus eu gostava do 154. Firme nas promessas do Senhor. Ah, pastor, hoje vamos cantar só isso. Irmão, para hoje não comunica mais com a geração nova. Não comunica. Então, querido, tem gente que está presa ao passado. Ah, aquele passado que era bom, imagina, melhor do que estar no monte da transfiguração com Jesus, tem melhor? Não. Mas, querido, eu vou dizer para você, Deus tem algo novo para você. Deus tem coisa nova na tua vida. Deus tem coisa nova para você, querido. Nós precisamos crer que Deus tem algo novo, algo melhor. A Bíblia vai dizer que a glória do Senhor vai crescendo dia após dia como o sol. Então, meu querido, Deus tem algo novo para você. E talvez você está preso no passado. Ah, naquela época. Não, querido. A Bíblia vai dizer assim, eis que tudo se fez novo. Deus tem algo novo para você. Paulo fala em Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás... Vamos lá. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que Paulo faz? Esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Irmão, Paulo, como esquecer Paulo? Cara, Paulo é um cara que eu queria muito conhecer. Eu queria passar uma semana com Paulo. Eu acho que ia ser um negócio fantástico. Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Irmão, tem coisa na tua vida que você tem que esquecer. Foi bênção, aleluia, glorifica a Deus, exalta o Senhor. Fala, Deus, muito obrigado, mas o Senhor tem mais para mim. Deus tem mais para você, irmão. Sabe, Deus tem coisas novas. Tem muita gente que muitas vezes está presa ao passado. Tem muita gente, talvez hoje aqui, que está presa ao passado. E nunca mais vai ser feliz. Nunca mais vai experimentar isso. Ei, eu acho interessante que o carro prega muito para mim. Porque o retrovisor é menor do que o para-brisa. Ou seja, você tem que olhar pelo para-brisa, é para frente. Para trás vem coisa daquela olhada para ver se não tem nada atrás, como é que está lá atrás. Mas, irmão, para de ficar assim, ó. Tem crente que é assim. Ele é crente, mas ele tem torcicolo, que ele fica só olhando para trás. Minha casa. Tipo ET. Sabe? Minha casa. Ei. Essa semana eu vou contar um testemunho aqui. Quinta-feira. Você sabia que tem oração dos homens toda quinta-feira às 23 horas? Toda quinta-feira, às 23 horas, tem uns homens orando lá no anexo. E é uma marada, a gente apaga a luz para ninguém ficar olhando o outro, porque homem chorando, homem orando é feio, né? Então já deixa, né, menos luz assim, bota um louvor, umas luzinhas só para a gente, né, não se bater um no outro. E a gente fica orando lá das 11 à meia-noite, tá? Todos os homens da igreja Aba, aleluia. Meu alvo é 300 homens orando lá. Essa semana tinha um bocado de gente, eu estava tumultuado até. Mas nós estávamos orando lá. E na quinta-feira, a gente estava orando, e de repente Deus me levou a orar pelo irmão Otávio. O irmão Otávio está aqui, falei com ele no começo aqui. E eu conheço o irmão Otávio há muito tempo. Ele é um irmão assim que realmente, eu tenho assim um carinho muito especial por ele, porque é um homem que realmente, sabe, marcou a minha vida. Um homem íntegro, enfim. E o irmão Otávio estava ajoelhado orando, e de repente eu passei por ele, e eu fui lá, e Deus me levou a orar por ele, eu comecei a orar, e Deus começou a colocar em meu coração para orar, para que Deus derramasse sobre ele um renovo, óleo fresco. Eu falei, mas Senhor, esse homem aí, sei lá, o irmão Otávio, 30, 40 anos servindo a Deus, eu era da relojaria, eu era um adolescente, e eu estava lá, o irmão Otávio passava com a sua Bíblia indo para a igreja, sei lá, 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, às vezes passava de terno, bonito, você ele é bonitão, né? Passava, né? Não sei se tocava com instrumento, às vezes, não sei se eu te via com instrumento, mas na minha cabeça eu tenho essa imagem. O irmão Otávio passando, e daí, cara, esse homem tem tanta experiência com Deus. Esse homem já viveu tanta bênção, esse homem já viveu tanta alegria, mas também já passou por tanta luta, tanto desafio, tanta situação, que talvez tentou fazer ele parar, mas ele nunca desistiu, ele está aí firme. E eu comecei a orar, e Deus mandando eu orar para que Deus derramasse sobre ele óleo fresco, renovo. Falei, Deus, um homem desse, já está a bênção, já está na bênção, mas Deus tem coisa nova para você sempre, irmão.
Sempre, sempre, sempre. O irmão Otávio é um exemplo para nós, um exemplo de fidelidade ao Senhor, de homem de Deus, mas está servindo a Deus e cada dia, eu não vou mais na igreja não, porque agora não precisa mais. Agora já fui na igreja 25 anos, já deu aposentadoria espiritual, agora eu vou ficar só em casa. Não, irmão. É forever, para sempre. Ei, vamos embora, irmão. Vamos lá, até que Jesus volte ou que eu vá para Ele. Não dá para parar no meio do caminho, não, pastor. Uma vez já fui, está tudo bom. Já fui na casa do oleiro. Esse dia alguém falou, eu já fui na casa do oleiro, já está bom. Oxe, tu vai aqui no Baiano da esquina, compra pão. Gostoso o pãozinho do Baiano da esquina ali, né? Crocante, eu gosto muito. Tu compra pão, eu gosto de botar mortandela dentro. Mortandela, um queijinho. Nossa, como? Nunca mais preciso comprar, porque eu comprei, comi, tá bom. Não, amanhã tu está de novo lá. Então os irmãos conversam todo dia lá. Comprando pão todo dia. Ué, o de ontem não serviu? Não, irmão, ontem era ontem. Hoje é hoje. Sabe, queridos, eu acho interessante que tem gente que não, eu já orei, já jejuei, não precisa mais, irmão, a cada dia. A Bíblia vai dizer que a unção e a misericórdia de ontem não serve para hoje. Porque a misericórdia tem que ser renovada a cada manhã. É como o maná no deserto, irmão. O maná no deserto, sabe? Todos os dias o povo precisava ir lá para recolher o maná. Não dava para pegar o maná e guardar em casa, guardar para o mês. Fiz a compra do mês, estoque do mês de maná. A Bíblia vai dizer que juntava bicho, apodrecia, fedia. Sabe, amado? Sabe, a bênção de ontem não é a mesma para hoje. Ontem foi ontem, hoje é hoje. Por isso nós precisamos realmente buscar esse renovo a cada dia, esse processo. Eu preciso passar por esse processo. Maná é bom quando o maná é novo, quando é fresco. Nessa noite Deus tem coisa nova para você. Escuta o que eu estou dizendo, nessa noite Deus está te chamando para viver algo novo. A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 6, verso 4, fomos, pois, sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amado, andar em novidade de vida, quando você conhece a Jesus, sabe, você anda em novidade de vida, a tua vida vai sendo transformada dia após dia, é esse processo aqui, ó, vai se libertando dos traumas, vai se libertando dos problemas, dos vícios, do pecado, sabe, da maledicência, da boca suja, da inveja, da cobiça, sabe, da carnalidade, vai sendo transformado, é isso que a Bíblia fala, olha, fomos, pois, sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós, quem que é nós? Eu e você, andemos em novidade de vida. Sabe, estar em Cristo, amado, nos conecta a um novo estilo de vida. Estar em Cristo nos conecta a um novo estilo de vida. Eu não posso viver no passado. Paul Washer, conhece Paul Washer? Gente boa demais, mineiro ali de Berlândia, brincadeira. Paul Washer, americano, homem que fala muito bem para líder. Ele disse uma frase que eu acho maravilhosa. Paul Washer disse assim: a conversão envolve mudança de vida. Caso contrário, foi apenas emoção. A conversão envolve mudança de vida. Caso contrário, foi só emoção. Aí eu fui na casa do oleiro, foi uma bênção, meu Deus, aquelas mulheres orando. Quando eu passei por aquele fogo, meu Deus do céu, a pastora disse que aquela espada parecia a Xirra, né? E tal, e meu Deus do céu, que coisa mais linda. Minha esposa está do outro lado, lá, dando aula para as crianças, por isso que eu estou falando aqui, mais tranquilo, né? Mas imagine ela lá. E o medo, né? Ela falou que vai botar uma espada na minha mão, eu vou ser o He-Man. Brincadeira. Ei, daí você sai daqui da casa do oleiro, aleluiada, daí sai lá fora e já começa a fofoca, e já começa a maledicência, já começa, eu saí da casa do oleiro dos homens, foi uma benção, meu Deus, foi tão maravilhoso, eu fui tão abençoado, eu vou no boteco tomar uma para comemorar. Ei, explica para mim esse negócio, filho. Porque nós já vimos acontecer coisa mais ou menos semelhante a isso. Sai daqui e vai, meu Deus, vai se sujar. É como o cão que volta ao vômito, é como o porco que volta ao lamaçal. Sabe, amado, então Paul Washer, quando ele fala isso, ele fala, conversão envolve mudança de vida. Caso contrário, foi só emoção. Sabe, hoje eu trouxe você aqui para te ensinar, querido, para te fazer lembrar, para trazer à tua memória que você foi chamado para viver uma nova vida. Deus te chamou para uma vida abundante, uma vida cheia do novo de Deus. Sabe, Deus tem coisas novas para você. Nessa noite eu digo para você, Deus tem coisas novas para você. Então livre-se do passado. Livre-se das mágoas, livre-se das decepções, das tristezas, das desilusões.
Sabe? 1 Pedro capítulo 4, verso 12. O apóstolo Pedro fala o seguinte: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vós, destinado a pô-los à prova, como se fosse alguma coisa extraordinária. Sabe, o que Pedro vai dizer aqui é o seguinte, irmãos: não fique assustado quando você passar por luta, por provação, porque é parte do processo, irmão, é parte do processo. Tem texto na Bíblia que é maravilhoso, toda a Bíblia, eu creio, de Gênesis a Apocalipse. Eu creio na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, irmão. E tem uns versículos que é difícil para mim. Talvez você, puxa, é muito difícil esse texto, pastor. Meu Deus, esse texto aqui é muito difícil, não dá para viver. Dá, irmão. Está na palavra, a gente tem que crer na palavra. Ah, mas eu estou passando por muita luta, pastor. Como é que pode, querido? Você ser salvo não quer dizer que você entrou num céu de brigadeiro, né? No mundo cor-de-rosa para as meninas, o mundo azul para os homens. Não, irmão. Sabe quando você se converte? Tem luta, não tem luta? Claro que tem. Mas a gente, como disse Pedro aqui, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se fosse uma coisa estranha, porque no mundo inteiro tem gente passando por luta. Quem nunca passou por luta aqui, pelo amor de Deus? A criança, quando nasce, já é uma luta. Nasceu, saiu do ventre materno, primeira luta, o pulmão infla, e diz que é uma dor terrível, por isso a criança chora. Nascer já é doído, irmão. Crescer é doído. Então, se você está passando por luta hoje, é parte do processo. Não aborte o processo. Não desanima, segue em frente. Ai, pastor, mas está passando por muita luta. Eu falo de irmão Otávio. Irmão Otávio, a vida dele foi sempre uma bênção. Nunca teve luta. Teve. Um dia desse ele perdeu o filho dele de uma forma terrível, trágica. Está aí. Se eu falei com o irmão aqui, está aqui ele hoje. E daí aconteceu uma situação terrível no trabalho dele, e daí alguém me ligou e falou, liga lá, o abençoado está passando, está ruim o negócio. Daí eu liguei, daí abençoado, pastor, acabou tudo. Ele estava desanimado. Acabou tudo. Acho que eu vou morrer. Mais ou menos isso, né? Não se entrega não, irmão, quero ser mesmo. Meu irmão, acabou tudo. Eu falei, não, irmão, vamos lá, não, pastor, não adianta mais, agora já era, acabou. Eu falei, não, irmão, vai firme. E ele vai para a igreja, irmão, e ele foi, veio para o culto aqui. E eu falei, aí, irmão, como é que tá? Tá bom, daqui no meio do culto ele saiu com o telefone e estava lá, e eu fui atrás dele, ele com o telefone lá tentando resolver o BO. Eu falei, daí, irmão, vamos lá, não vai dar mais, acabou tudo, então. Passou, tá aí hoje no culto, bonito que só. Dei um abraço nele, tá bom, tá bom. Estou vivo, morreu, não morreu, irmão. Ei, você vai sobreviver à luta, querido. Você vai sobreviver à luta. Hoje pela manhã a Alessandra estava aqui, a Alessandra do Júnior lá, do Eufante lá. A Alessandra colocou um negócio tão bonito no Facebook dela, falando do marido dela lá. Eu falei, cara, que coisa bonita. Se eu tivesse a oportunidade de pregar, eu ia falar desse negócio que ela colocou lá. Eu falei, nossa. Ela colocou um pouco da história dela, e eu vou até ler um pouquinho aqui. Quando me perguntaram qual a maior loucura que eu já fiz na minha vida, eu vou dizer, eu me ajoelhei em um quarto escuro, chorei aos pés da cama, certa de que estava aos pés de Jesus. Entreguei o homem que eu amava em oração a Cristo, coloquei um basta nas palavras malditas que haviam lançado sobre a minha vida, sobre a minha descendência. Falei com posicionamento diante do Senhor, dizendo, Senhor, Ele é teu filho, Ele será o meu marido, eu preciso que Ele te conheça verdadeiramente. Jesus, a minha casa não será destruída novamente. Me levantei, sequei as lágrimas, calei a minha boca e persisti em oração. Passei a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acreditei que aquilo que tinha pedido, aquele pedido de casamento não era da boca para fora, mas nem se tornaria mais um trauma. Eu organizei meu casamento em 42 dias, pois não trata-se de tempo, e sim de posicionamento. Voltei a sonhar em ser mãe, porque o Senhor ama a maternidade, e Ele me mostrou isso quando me deu mais uma filha. Não satisfeita com o sonho de gerar novamente, após 8 anos eu gerei a nossa primeira filha juntos. Loucura, não é verdade? Mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece nesses 3 anos o que aconteceu comigo. Por onde quer que eu passe, eu sou conhecido. E ele é conhecido como pai de multidões. Meu marido é um novo homem. Irmãos, eu falei, nossa, que bonito. Falei para ela hoje de manhã. Falei, cara, você botou aquele... Eu até chorei lendo aquele negócio lá. Porque eu conheço a história. Irmão, tem gente que está morrendo hoje. Não, acabou. Já era. Acabou nada, irmão. Você está no processo. Deus está te aperfeiçoando. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está fazendo você. Deus tem o melhor para você. Sabe, Paulo, ele fala assim, olha, as coisas velhas já passaram.
Ei, Paulo fala assim, olha, as coisas velhas já passaram, Deus tem coisa nova. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Sabe, amado, Deus hoje está falando com você sobre mudança. Deus está falando hoje com você sobre mudança de atitude, sobre posicionamento, mudança de hábito. Deus está falando para você sobre mudança no seu jeito. Eu sou crente, mas eu sou assim a vida inteira. Não. Senhor, me dá um coração inconformado comigo mesmo. Senhor, eu quero abandonar, Senhor amado, esse meu jeito, eu quero ser melhor. Irmão, eu creio, essa não é a tua melhor versão. Irmã, você é uma bênção, mas essa não é a tua melhor versão. Deus tem o melhor para você, Deus tem algo a realizar na tua vida ainda. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu digo para você, entra nesse processo. Deus quer fazer de você uma nova pessoa. Uma pessoa que onde você passa, você impacta as pessoas. Onde você passa, você exala o amor de Cristo, o cheiro, o perfume de Cristo. Por isso eu digo para você, abandone o passado. Abandone o passado com as suas lutas, com as suas tristezas. Entrega hoje tudo ao Senhor. Entrega nas mãos dEle. Entregue hoje as suas dores. Entrega para o Senhor hoje as suas frustrações, as suas decepções. Entrega para o Senhor os seus pecados. E comece hoje uma nova vida, querido. Semana passada eu falei sobre o endemoniado gadareno. Aquele homem teve um encontro com Jesus. É um homem endemoniado, 2.000 demônios. O homem vivia nu, louco. Ele era atração turística na cidade. E ele conheceu a Jesus, e ele foi transformado. Ele entrou no processo de um homem endemoniado, agora ele é um pregador, ele prega em Decápolis, 10 cidades, recebe aquele pregador novo. Quem é ele? É o ex-endemoniado, porque ele conheceu a Jesus, ele entrou no processo, algo novo aconteceu na vida dele. Amados, aquele homem se posicionou e se transformou num pregador. O apóstolo Paulo, após conhecer a Jesus, se tornou um apóstolo que levou a palavra de salvação aos gentios. Era conhecido como perseguidor da igreja. Pedro, pescador, um homem bravo, um homem impulsivo, mas após encontrar-se com Jesus, se transformou num pescador de almas. Mateus, coletor de impostos, um homem que negava a sua própria origem, os seus conterrâneos o odiavam, mas após encontrar-se com Jesus, se tornou um apóstolo, um evangelista, autor do primeiro evangelho, evangelho de Mateus. Lucas, o médico, após conhecer a Jesus, se tornou um escritor, e ele atestava os milagres que Jesus realizava, tanto no evangelho de Lucas, que leva o seu nome, quanto no livro de Atos dos Apóstolos. Amado, quem tem um encontro com Jesus, ele se transforma em uma nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E você? E você, depois de conhecer a Jesus, o que tem mudado na sua vida? Não mudou nada, pastor. Está do mesmo jeitinho. Alguma coisa está errado, querido. Alguma coisa está errado. Se nada mudou, é meu temperamento. Eu creio no temperamento transformado pelo Espírito Santo. A minha cultura, porque eu sou de outro país, porque eu sou de outra região, porque eu sou de repente do norte do Brasil, do sul do Brasil, do leste, sei lá, irmão. Você foi transportado das trevas para a luz, do reino desse mundo para o reino de luz do Senhor. O que tem mudado na sua vida? Não, pastor, é porque eu sofri muito quando era criança, e por isso eu sou assim. Pois é, mas eu conheço uma pá de irmão que passou por uma infância terrível e hoje é um homem, uma mulher de Deus. Sabe, nós não somos fruto do meio, nós somos fruto de decisão. E eu decido não desistir, irmão. Eu decido, Senhor, estou no processo. Senhor, vamos juntos. Às vezes dói, e eu falo, Deus está doendo, mas eu não vou desistir. Deus está doendo, mas eu não volto atrás, porque como disse Pedro, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Você conheceu a Jesus, ou se você não conheceu Ele ainda, você precisa conhecê-lo. E quando você conhece a Jesus, algo começa a mudar de dentro para fora, porque Ele diz assim, tirarei o coração de pedra, vos darei um novo coração, e habitarei nesse coração. Nessa noite, eu pergunto para você, o que tem mudado na sua vida?
continua murmurando, reclamando, mentindo, fofocando, enfim, desejando mal para os outros, sei lá, vivendo uma vida dupla, fala de uma coisa e vive outra, pornografia, é prostituição, é isso e aquilo. Ei, não dá, irmão. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Vou pedir para você ficar de pé, porque o meu tempo já está se esgotando. Mas eu quero perguntar para você hoje, mais uma vez, o que tem mudado na sua vida, irmão? Luta contra esse gênio, esse temperamento. Luta contra esse negócio, é cultura, sei lá, não importa o que é. A nossa cultura é a cultura do céu. Muda hoje, irmão. Fala, não quero. Sabe, tinha uma canção que eu cantava quando eu era jovem, que ela dizia assim: eu não quero mais pecar, eu só quero te louvar, meu Senhor, eu te amo demais. Eu não quero mais pecar. Fala, Deus, eu quero viver algo novo. Deus, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui, Senhor. Nessa noite, feche seus olhos. Jesus olha para você e Jesus fala assim: ó, eu comecei a boa obra na tua vida. Eu sou fiel para completá-la. Eu vou fazer algo novo. Eu vou restaurar tua casa, teu lar, tua vida, tua história. Eu vou restaurar você, aleluia. E o teu nome, aleluia, será conhecido, porque você serve a um Deus vivo e verdadeiro. Taramache. Deus está te chamando hoje para viver esse processo do novo, irmão. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Qualquer mudança que seus familiares estão vendo em você, qualquer mudança que seus colegas de trabalho estão vendo em você, qualquer mudança que seus colegas da escola, da vizinhança estão vendo em você. Deus te chama para o novo hoje. Deus te chama para o novo hoje. Deus te chama para viver um novo tempo, uma nova história, uma nova fase. Põe um ponto final nessa vida terrível, trágica, sei lá. Essa vida, pastor, foi tão difícil. Então põe um ponto final. Sabe, irmão, sabe, muda essa linguagem. Não, aquele tempo que era bom. Não, bom é hoje. Bom é o que Deus tem para mim hoje. Porque Paulo vai dizer assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para quem o ama. O teu futuro está logo aqui à frente. Teu futuro não está lá atrás no teu passado, lá é passado, irmão. Paulo fala uma coisa: faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Deixa eu dizer uma coisa que o Espírito Santo coloca em meu coração. Chegou o tempo de você prosseguir, irmão. Desmonta o acampamento aí. Desmonta o acampamento e começa a andar. O teu passado, talvez hoje você vai falar: o meu passado simboliza, essa cadeira simboliza o meu passado. Eu queria chamar os intercessores aqui. Eu quero convidar você a deixar o teu passado hoje. Falar: Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero experimentar algo novo. Eu quero viver esse processo, Senhor, completo. Eu quero viver algo novo, Senhor. Jesus te chama hoje para sair do seu lugar e vir aqui para frente, para começar a viver algo novo. Aleluia. Jesus te chama aqui para frente para dizer para você: ei, hoje começa algo novo na tua vida, na tua história. Jesus te chama: sai dessa cadeira. Fala assim: em nome de Jesus eu vou dar passo de fé. Eu vou deixar essa cadeira junto com a minha família. E nós vamos lá para frente. Nós vamos começar algo novo aqui, porque Deus tem o melhor para nós. Eu creio que nessa noite Deus está te chamando. Aleluia. Por isso vem rapidamente aqui para frente. Enquanto nós cantamos essa canção, nós queremos orar, porque Deus tem coisa nova para a tua vida. Para de ficar chorando o passado. Para de ficar lembrando: eu sou tão nostálgico. Cheio de naftalina. Ei, Deus tem coisa nova. Deus tem coisa nova. Deus tem coisa nova. Fala para o Senhor: Espírito Santo, vem fazer algo novo em mim hoje. Espírito Santo, vem fazer algo novo na minha vida. Espírito Santo, vem mudar a minha história. Espírito Santo, as pessoas que me conhecerem, Senhor amado, vão dizer: nossa, o que aconteceu com você? Jesus mudou a minha vida. Jesus restaurou, transformou, libertou, curou. Jesus escreveu uma nova história. Eu quero viver algo novo.